Olá, educadores! Neste vídeo, os divulgadores escolares da Companhia das Letras apresentarão algumas das obras aprovadas no PNLD 2024, Anos Finais do Ensino Fundamental. Para acessar todas as obras, visite o nosso site www.companhiadasletras.com.br. Navegue até a seção Companhia na Educação e, em seguida, clique em PNLD Literário. Nessa página, você encontrará informações relevantes sobre o PNLD e o PNLD Literário, além de um infográfico detalhado sobre as obras literárias incluídas no programa. Na sequência, clique em PNLD 2024, Anos Finais do Ensino Fundamental. Ali, um novo infográfico sobre os objetos 1, 2 e 3 estará disponível. Role a página até o final e clique no botão para conhecer e acessar as obras aprovadas na íntegra. Na página seguinte, você visualizará todas as obras da Companhia das Letras aprovadas no PNLD 2024 e distribuídas nas categorias 1, para sextos e sétimos anos, e 2, para os oitavos e nonos anos do ensino fundamental. Além do acesso integral a cada obra, você encontrará informações valiosas como temas, gênero, categorias, palavras-chave, código e sinopse. Também estará disponível o material digital de apoio ao professor, elaborado por especialistas na área. Olá, educadores! Eu sou a Flávia Oste, divulgadora do grupo Companhia das Letras. Hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Fazedor de Velhos, do autor Rodrigo Lacerda. O livro recebeu o consagrado Prêmio Jabuti, categoria Melhor Livro Juvenil, além de outras premiações. É uma das obras aprovadas para o PNLD 2024, Anos Finais do Ensino Fundamental. O Fazedor de Velhos é um verdadeiro romance de formação. Ele conta a história de Pedro, um garoto inteligente que, prestes a entrar na vida adulta, se depara com questões importantes dessa fase, como que profissão escolher, como lidar com os amores frustrados e os amigos que ficaram para trás. A obra atravessa uma trajetória de autoconhecimento, pontuado pela descoberta do amor e por um novo projeto de vida, a literatura. Passando por diversos conflitos que envolvem a passagem do tempo, o envelhecimento, o amor e a morte. O livro apresenta um tom amigável e íntimo para dialogar com os estudantes, que o torna uma obra preciosa sobre o amadurecimento. Educador, eu vou ler um trecho do livro para que vocês sintam a riqueza da obra. Moscas e Meninos Travessos. Daquele dia em diante, minha nova tarefa era escrever um romance. O professor me dispensou de toda e qualquer pesquisa que não estivesse vinculada exclusivamente a isso. Mesmo assim, continuei trabalhando em sua casa todos os dias. Eu ia para a faculdade, depois para o sobrado, e lá me trancava no escritório. Nos primeiros dias fiquei cerimonioso. Os grandes escritores para mim eram deuses. Diante do computador fiquei muito sem rumo, combinando palavras, ideias e sentimentos. Nada muito inspirado. O esforço, então, recomeçou a ganhar um fluxo próprio, que eu não controlava. Espero que gostem da leitura e até logo. Olá, educadores. Me chamo Cláudio Galdino, sou divulgador do grupo Companhia das Letras e vim falar sobre uma das obras aprovadas no PNLD Literário 2024. Super Ulisses, a obra de Caio Tosi e ilustrações de Renato Rodrigues. Albertina ama ler. Ama especialmente os seus livros. Seus 244 livros. Nenhum a mais, nenhum a menos. Certo dia, no entanto, as obras somem do seu quarto. O que teria acontecido? Furiosa, ela descobriu que seus pais haviam levado seus preciosos companheiros para o café da família. E pior, um dos livros tinha sumido dali. Na busca para encontrar a sua obra preferida, Albertina, contando com a ajuda de Molina e da caminhonete Ulisses. Ela conhece Zezo e Jonas. Juntos, eles descobrem que o poder das histórias está justamente no que elas podem fazer pelas pessoas quando estão fora das estantes, circulando por aí. Acesse o nosso site e conheça a obra completa e os materiais de apoio. Olá, educadores. Me chamo Sérgio Pires e sou divulgador da Companhia das Letras em Pernambuco. Vim falar um pouco do livro Heróis e Heroínas de Cordel, uma das obras aprovadas para o PNLD 2024, para os anos finais.
A literatura de cordel é uma das manifestações mais ricas da cultura brasileira. Ao narrar grandes aventuras ou mesmo acontecimentos cotidianos em versos rimados e ritmados, os cordelistas criam personagens universais e, ao mesmo tempo, bem brasileiros, cujos atos corajosos, autênticos e heróicos vêm se espalhando pelos 4 cantos do país ao longo do século. Organizado por Januária Cristina Alves, o livro Heróis e Heroínas do Cordel apresenta alguns dos principais representantes da literatura do cordel ao público infantil. São histórias clássicas do cordel brasileiro, uma por capítulo. Cada capítulo abre com a apresentação e contextualização da própria Januária, apresentando os autores, o enredo, o momento histórico e as inspirações que levaram à narrativa. Essas histórias guardam consigo narrativas primordiais dos seres humanos, que até hoje permanecem sendo contadas no cinema e na televisão. Remetendo ao formato clássico do cordel, os capítulos de Heróis e Heroínas de Cordel têm ilustrações em xilogravuras, que caracterizam esse tipo de poema. Pode ser utilizado como ferramenta de ensino, estimulando a leitura e a criatividade. E se você, cara educador, gosta de histórias de cordel ou quer conhecer mais sobre essa forma de expressão cultural tão rica, Heróis e Heroínas do Cordel é uma ótima escolha para o PNLD. Obrigado. Olá, educadores. Sou Helena Auresco, divulgadora da Companhia das Letras na região de Campinas, São Paulo. Vou falar da adaptação do livro As Aventuras de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza, que é uma indicação para os estudantes do ensino fundamental dos anos finais. Ele está inserido na categoria 1, com o gênero romance. É uma das obras aprovadas para o PNLD Literário 2024. Miguel de Cervantes lançou Dom Quixote de La Mancha em 1605. O livro fez tanto sucesso que até hoje, mais de 400 anos depois, temos suas aventuras. Inclusive, ele foi traduzido para vários países. A adaptação de Dom Quixote é importante porque permite que os estudantes dos anos finais entrem em contato com uma obra clássica da literatura, de forma mais acessível e compreensível. O livro original, escrito por Miguel de Cervantes, pode ser complexo para jovens leitores, tanto pela linguagem quanto pelos temas profundos. A adaptação, feita pela escritora Luciana Sandroni, simplificou a trama, mantendo a essência da história, mas com uma narrativa mais direta e com um vocabulário adequado à faixa etária. Além disso, Dom Quixote aborda questões como imaginação, sonhos, a diferença entre realidade e fantasia e a luta contra injustiças, temas que continuam sendo relevantes para os jovens. Através da adaptação, as crianças podem aprender sobre esses valores e refletir sobre suas próprias percepções do mundo, ao mesmo tempo em que desenvolvem o gosto pela leitura e pelas grandes obras literárias. Podemos acrescentar que, para o aluno no ensino fundamental dos anos finais, a BNCC destaca algumas competências e habilidades importantes que se alinham com o trabalho com clássicos da literatura. O livro narra as aventuras de um frágil fazendeiro de meia-idade, um tanto frustrado e desanimado, que decide mudar o rumo de sua vida. Com uma armadura improvisada e um cavalo, parte com o intuito de defender os pobres, as donzelas e os desamparados. Entretanto, todos os sinais de sua loucura não impedem de cativar seu fiel escudeiro Sancho Panza, um homem humilde que, sob a promessa de receber uma ilha ao final da sua missão, assume o posto de fiel escudeiro do cavaleiro. Tomado pelo delírio, Dom Quixote enxerga perigos e inimigos nas mais banais situações. Entre elas, vê moinhos de vento e parte para o ataque, acreditando ser gigantes ameaçadores. Frades se tornam demônios disfarçados. Pessoas comuns se tornam fantasmas. E mesmo seu fiel escudeiro tentando trazer seu patrão de volta à realidade, não funciona. E os dois acabam vivendo as maiores confusões. Para além da diversão garantida, esse clássico certamente suscitará uma série de reflexões no público juvenil. Ao acompanhar as paixões que movem os personagens centrais,
será possível meditar sobre a desilusão, a loucura, a inspiração, a esperança e, finalmente, a busca por um sentido de viver. É isso. Desejo a todos uma ótima leitura. Obrigada. Olá, educadores, como estão? Sou Catarina Neres, falo aqui de Salvador, sou divulgadora da Bahia e de Sergipe, e queria apresentar para vocês um pouco do livro Cada Coisa, do autor Eucanaan Ferraz, que é uma das obras aprovadas para o PNLD 2024, na categoria 1, que corresponde, né, às opções de escolha para os 6º e 7º anos do Fundamental. Este é um livro de poesia muito divertido. Já no sumário, as poesias são apresentadas e elas estão dispostas em ordem alfabética, né, assim como elas estão no livro. E são poesias curtas, outras mais longas, algumas mais rimadas. E o autor faz poemas com objetos e situações do cotidiano dos jovens. Então, de maneira divertida, muitas vezes, e outras vezes reflexiva, leve. É um livro de leitura bem fluida. Esses poemas, eles fazem, às vezes, a gente refletir sobre a simplicidade, né, das coisas e das situações do dia a dia. Tem 2 poemas que eu gostei muito, que eu queria ler para vocês. O Borracha, que ele é assim: borracha. Às vezes basta passar a borracha e tudo fica limpo. Às vezes a gente passa a borracha e tudo fica encardido. Quanto maior o erro, menos a borracha serve. A borracha é só sabão. O escrito é você quem escreve. O jeito de não errar seria escrever com a borracha e deixar tudo limpinho, tudo correto e sem graça. Mas que graça teria isso? Então, apague o que eu disse. Às vezes o certo é deixar como está, errado, e escrever de novo, mundo recomeçado. E logo depois vem o poema que é bem curtinho, mostra bem como é o livro, né? Os poemas variam muito, que é o Botão. Botão. É um negócio curioso. Quando chega em casa, põe-se logo à janela. Essa é minha indicação para vocês, o livro Cada Coisa, do Eucanaan. Espero que gostem e obrigada. E vim apresentar para vocês um pouco do livro O Alienista, a versão em quadrinhos, que é uma adaptação ilustrada por Fábio Moon e Gabriel Bá, desse conto ou novela, como alguns preferem chamar, do Alienista, de Machado de Assis. É um clássico que foi publicado em 1822 e que está aprovado nessa versão em quadrinhos, né, ilustrada, para o PNLD 2024 na categoria 2, que corresponde às opções de escolha para o 8º e 9º ano do Fundamental. Essa é a primeira HQ a ganhar um prêmio Jabuti, e a história gira em torno da história de Simão Bacamarte. Ele é um homem frio e impenetrável, que cada vez mais está envolvido com seus estudos da mente humana. Ele iniciou a investigação sobre transtornos psíquicos na sua cidade natal, Itaguaí, e funda a Casa Verde, esse hospício. E ele vai levando pessoas, né, cobaias humanas para seus experimentos. Então, tudo que ele julga que, a partir do que ele entende de loucura, ele vai colocando essas pessoas nesse local. Então, é uma história surpreendente e contemporânea, que em seu debate sobre desvios da normalidade, loucura, razão, né, e ele também tem ali um comentário alegórico a um conjunto de questões do Segundo Reinado. Então, nessa adaptação, os autores preservam ao máximo o texto original e dão essa forma e cor para essa obra-prima de Machado de Assis. Eu espero que vocês gostem de receber, é uma forma de ler um clássico, né, numa outra versão com os estudantes. Essa é a minha indicação de hoje, espero que vocês gostem. Olá, educadores, sou Elisângela, consultora que atende os estados do Paraná e Santa Catarina. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre a obra Malala, minha história em defesa dos direitos das meninas. É uma obra que está no PNLD de 2024, indicada para os anos 6º e 7º. Esta obra diferencia um pouco das outras obras que nós temos de Malala, pois ela trata de um texto autobiográfico, de memórias, e que narra em primeira pessoa a trajetória dessa jovem corajosa, que ousou desafiar a imposição do grupo fundamentalista Talibã no Paquistão.
É pela própria voz de Malala que a gente vai conhecer essa história. Esse livro não é uma obra só sobre a vida da Malala. É uma obra que oferece aos leitores, aos nossos jovens que estão tão longe, né, a oportunidade de conhecer o Paquistão, a cultura, a religião islâmica, incluindo o fanatismo religioso muito presente na região. Por todas essas características, trata-se de uma leitura que provoca encontros com a diferença e reflexões. Mas, assim, o porquê, né, ler Malala justo nos 6º e 7º anos? Com essa obra, como eu já havia falado, existe possibilidade de você, educador, promover com seu aluno conversas, debates sobre temas como migração nacional e internacional na adolescência, sobre família, sobre amigos, escola, temáticas que abordam a vida de um adolescente, mas dentro desse contexto de guerra. Você poderá também abordar vários conteúdos propostos pela BNCC, como as competências gerais, sobretudo ao conhecimento, à promoção dos direitos humanos, ao exercício à empatia, conteúdos tão necessários e que integram a macroárea cidadania e civismo, conforme o proposto na BNCC. É um texto muito rico sobre provocação, né, a discussão, ao entender o outro, a ver essa realidade e entender o porquê que nós estamos tendo tantas pessoas vindo diferentes para o nosso país, né? E o porquê que essas pessoas saem, né? O que faz essas pessoas saírem da sua cidade natal, da tua região e vir para um outro país, né? Então, traz essa visão de empatia, de senso crítico aos nossos alunos. Então, com certeza, ler Malala em defesa dos direitos das meninas irá contribuir muito para esse conhecimento amplo, de conhecimento de mundo, de visão crítica. Então, agora, nesse momento, eu convido vocês a trabalhar esse livro, a propor projetos com seus alunos e tenho certeza que irá contribuir muito para o conhecimento e fortalecimento do seu aluno. Obrigada. Olá, meu nome é Rogério e sou o divulgador da Companhia das Letras. Hoje eu vou apresentar a obra Os Cavalinhos de Platiplanto. Os Cavalinhos de Platiplanto é um livro de José J. Veiga, um dos grandes escritores brasileiros de literatura fantástica e realismo mágico. Publicado em 1981, o livro é uma coletânea de contos, e o conto-título, Os Cavalinhos de Platiplanto, é um dos mais conhecidos da obra de Veiga. A história acompanha um menino que passa férias na casa do avô, um homem misterioso e enigmático. O avô tem o hábito de sair sozinho para um local desconhecido e nunca revela o que faz. O menino, curioso, começa a observar e descobre que o avô esculpe pequenos cavalinhos e os leva para um lugar chamado Platiplanto, onde esses cavalinhos ganham vida. No entanto, há um clima de mistério e melancolia em torno dessa prática, e a história é permeada por um tom simbólico e fantástico. Algumas características da obra: infância e mistério. O conto trabalha perspectivas de uma criança diante de um mundo adulto que guarda segredos e elementos inexplicáveis. Realismo mágico. A narrativa apresenta elementos fantásticos, integrados ao cotidiano, um traço marcante da obra de José J. Veiga. Memórias e passagens do tempo. O conto tem um tom nostálgico, remetendo às lembranças da infância e ao modo como o tempo transforma as experiências. A escrita de Veiga lembra a de escritores como Gabriel Garcia Marques e Murilo Rubião, com um estilo que mistura realidade e fantasia de forma sutil e poética. Espero que gostem, tenham uma boa leitura. Vou apresentar a obra A Bailarina Fantasma. A Bailarina Fantasma é um livro da escritora brasileira Socorro Acioli, publicado em 2010. É um romance juvenil que mistura mistério, fantasia e história, ambientado no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, Ceará. A protagonista, Anabela, é uma menina de 13 anos que se muda para o teatro com seu pai, que é um restaurador e trabalha na conservação do prédio histórico.
Durante sua estadia, ela descobre a lenda da bailarina fantasma, que assombra o teatro há mais de 100 anos. Ao investigar a história, Anabela descobre que a fantasma é Alaide, uma jovem bailarina que morreu de forma trágica no teatro. A protagonista, então, embarca em uma jornada para entender o passado, resolver o mistério e ajudar a alma de Alaide a encontrar a paz. Temas e elementos do livro: mistério e fantasia. A história tem um tom de investigação, enquanto Anabela tenta desvendar o que realmente aconteceu com Alaide. História e cultura. O livro faz referência ao patrimônio histórico do Teatro José de Alencar, um dos mais importantes do Brasil. Crescimento e amadurecimento. Anabela, ao longo da narrativa, passa por mudanças emocionais e aprende sobre amizade, coragem e responsabilidade. O livro tem uma narrativa envolvente e um clima de suspense leve, ideal para leitores jovens e adultos que gostam de histórias com um toque sobrenatural e cultural. Espero que goste e tenham uma boa leitura. Oi, pessoal. Me chamo Aline, sou divulgadora escolar no estado do Ceará. E estou aqui para falar um pouquinho do livro O Segundo Olhar, que é uma das obras aprovadas para o PNLD 2024, categoria 2, 8º e 9º anos do ensino fundamental. O Segundo Olhar, antologia, é um livro do autor Mário Quintana e organizado por João Azanello Carrascosa. Tem como gênero literário a poesia e aborda temas como diálogos com a história e a filosofia, política, sociedade e cidadania. O Segundo Olhar reúne mais de 100 poemas de Mário Quintana, selecionados de várias de suas obras, publicadas entre 1940 e 1990. Os versos do poeta convidam os leitores a enxergar além, dando uma volta nas coisas ao contemplá-las para extrair delas a poesia. Diferente do que se vê em outras coletâneas poéticas, nas quais muitas vezes os critérios de agrupamento seguem a ordem cronológica de publicação, a semelhança temática ou a tipologia dos poemas, no Segundo Olhar, o critério que prevalece é o diálogo entre os poemas, de modo que, às vezes, o último verso de um texto é justamente o título que vem em seguida. E por que indicar essa obra no 8º e 9º ano do ensino fundamental? Porque o lirismo introspectivo, o humor, as reflexões filosóficas e a crítica social presente nos poemas reunidos em O Segundo Olhar dialogam muito com o universo dos adolescentes nessa etapa escolar. Para além de elementos temáticos, certo aspecto prosaico da linguagem que a assemelha ao tom das crônicas cotidianas, também conversam de perto com as expressões informais dominantes na comunicação própria dos jovens. Como a gente pode ver no poema As Coisas, poema esse, inclusive, a que se deve o título do livro. As Coisas. O encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza. No entanto, amiga, se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má. É acaso singular. E deixa-me te dizer um segredo, um dos grandes segredos do mundo. Essas coisas, que parecem não terem beleza nenhuma, é simplesmente porque não houve nunca quem lhes desse ao menos um segundo olhar. Então, caros educadores, encerro o meu vídeo aqui fazendo um convite. Entra no nosso site, lá vocês terão acesso a essa obra na íntegra e a várias outras obras inscritas no PNLD. Lá vocês encontram, além da obra na íntegra, vocês vão encontrar um riquíssimo material digital de apoio à prática do professor, né? Com propostas de atividades, com possibilidades interdisciplinares. Vale a pena conhecer. Olá, educadores! Me chamo Renata Lopes e vou apresentar para vocês o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da autora Jarrília Reis, que é uma das nossas obras aprovadas para o PNLD 2024, objeto 3 do Fundamental 2, da categoria 2, que é do 8º ao 9º ano.
Imagine um livro que combina versos cativantes e um ritmo vibrante, repleto de estilografuras. Pois é esta obra. Ela é verdadeiramente transformadora, pois traz à luz as histórias inspiradoras de mulheres negras que, ao longo da história, enfrentaram e superaram diversas formas de opressão, muitas vezes sendo esquecidas ou apagadas da narrativa histórica. Entre as 15 heroínas retratadas, encontramos figuras marcantes como Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Tia Ciata são uma dessas. Cada uma delas é apresentada por meio de pequenas biografias em versos que capturam suas vidas e lutas. A autora utiliza a forma do cordel para contar essas histórias de maneira acessível e envolvente, convidando o leitor a mergulhar em cada verso. Vou ler um trechinho de um desses cordéis para vocês. Carolina Maria de Jesus. Essa é uma escritora que já foi ignorada e durante a sua vida foi também muito explorada, mas por muitos hoje em dia é com honras adorada. Sua história verdadeira começou em Sacramento. Na rural comunidade foi de Minas o rebento. Era o ano de 14, ainda 1900. Pouco tempo se passava desde o fim da escravidão e, portanto, o que existia era a dor da servidão. O racismo dominava, espalhando a humilhação. É nesse estilo poético que o livro não apenas encanta, mas também facilita a compreensão e a apreciação da poesia, tornando a leitura uma experiência prazerosa e educativa. O mais fascinante dessa obra é sua capacidade de dialogar com diversos públicos. Através de uma abordagem lúdica e envolvente, Heroínas Negras em Cordel promove a reflexão sobre temas essenciais, como resistência, cultura e a força das mulheres negras que ajudaram a moldar o nosso Brasil. Esta obra é uma celebração da resiliência e da riqueza das histórias que merecem ser contadas e reconhecidas, destacando a importância de dar voz àquelas que contribuíram significativamente para a nossa identidade histórica e cultural. Mas por que escolher esse livro para o PNLD 2024? Pela valorização da história negra e feminina, pois a obra oferece uma forma criativa de abordar temas fundamentais para a educação, como a história da escravidão, o movimento negro e a luta das mulheres, destacando a importância das figuras femininas na construção do Brasil. Pela acessibilidade didática, pois com uma linguagem simples e direta, o livro é acessível a todos os alunos, facilitando a inclusão de temas complexos no currículo escolar. Pela inovação e identidade cultural, já que a obra retrata e celebra a cultura popular brasileira, promovendo um entendimento mais profundo da identidade cultural do país. E também o fomento ao protagonismo negro e feminino, já que a obra contribui para a formação de uma consciência crítica e para o reconhecimento do papel das mulheres negras na sociedade, incentivando o protagonismo e a valorização da diversidade. Enfim, gente, Heroínas Negras em Cordel é uma ferramenta rica e necessária para a construção de uma educação mais inclusiva, antirracista, plural e representativa, alinhada às diretrizes do PNLD 2024. Já que, ao resgatar e celebrar o protagonismo das mulheres negras, a obra não apenas enriquece o debate sobre a história e a cultura brasileira, mas também fomenta o interesse pela literatura. Portanto, se você deseja explorar a resistência, a cultura e a força das mulheres negras que ajudaram a construir o Brasil, não deixe de incluir este livro em sua sala de aula. Prepare-se para se encantar com o ritmo e as histórias dessas heroínas, que, sem dúvida, deixarão uma marca inesquecível em todos os leitores. Em nosso site, na aba PNLD 2024, você encontra, além dessa, todas as nossas obras aprovadas para o PNLD 2024, objeto 3, na íntegra. Cada obra possui um material digital de apoio à prática do professor, com diversas atividades que contemplam várias competências e habilidades, além de possibilidades interdisciplinares para o trabalho com a obra. Até breve. Olá, educadores! Estou realmente empolgada para compartilhar com vocês uma obra que pode transformar suas aulas e encantar seus alunos.
Entre Sonhos e Tempestades, de Rui de Oliveira, que é uma das obras aprovadas para o PNLD 2024, objeto 3 da categoria 1 do Fundamental 2, indicadas do 6º ao 7º ano. Esta obra é uma adaptação com ilustrações de 3 peças clássicas de William Shakespeare: Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta e A Tempestade. O autor e ilustrador traz uma nova perspectiva, destacando personagens icônicos e suas histórias de forma envolvente. A combinação de uma narrativa poética com ilustrações vibrantes cria um universo que atrai tanto jovens leitores quanto aqueles que já conhecem o teatro shakespeariano. Mas por que esta é uma obra interessante para seus alunos? Vou te falar. Primeiro, ela aborda temas universais como questões pela busca de identidade, os desafios da adolescência e o autoconhecimento. Temas que dialogam profundamente com os jovens, tornando a leitura mais relevante e significativa. Segundo, ela tem uma narrativa visual, já que a fusão de texto e ilustração proporciona uma leitura poética e simbólica, estimulando a imaginação e a interpretação crítica, essenciais para o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. E também a experiência multissensorial, pois as ilustrações de Rui de Oliveira não apenas complementam, mas também enriquecem a narrativa, tornando a leitura uma experiência mais envolvente e inesquecível. Essas são algumas observações que o livro Entre Sonhos e Tempestade é mais do que uma simples adaptação. É uma obra que convida à introspecção e ao autoconhecimento. Com sua narrativa delicada e ilustrações impressionantes, é uma leitura essencial tanto para jovens quanto para adultos. Ao introduzir esta obra em sua sala de aula, você não apenas enriquece o repertório literário dos alunos, mas também os ajuda a navegar pelas tempestades e sonhos que habitam dentro de si. Não perca a oportunidade de explorar esta obra com seus alunos. Estamos aqui para ajudar você no que precisar para tornar essa experiência ainda mais enriquecedora. Com material digital de apoio à prática do professor, você vai encontrar diversas atividades que contemplam várias competências e habilidades, além de possibilidades interdisciplinares. Tudo isso você encontra no nosso site, na aba PNLD 2024, além de todas as nossas obras aprovadas com o texto na íntegra para vocês conhecerem e se apaixonar. Olá, educadores. Meu nome é Cristina Escafuro. Estou aqui para falar um pouco do livro Os Meninos da Rua Paulo, obra aprovada pelo PNLD 2024, anos finais, 8º e 9º anos, da categoria 2. Os Meninos da Rua Paulo, de Fernec Monar, é um clássico da literatura húngara, uma história de amadurecimento, heroísmo, amizade e traição, e mostra aos jovens leitores que vale a pena lutar por aquilo que se acredita. Trata-se de um romance com diferentes camadas de interpretação que traz à tona questões delicadas como o fim da infância e outras de cunho mais geral, como a luta pela criação do Estado-nação, que caracterizou as guerras do fim do século XIX e começo do século XX. Na já então populosa cidade de Budapeste, onde estavam ficando raros os espaços livres para as brincadeiras de rua. Por ser uma narrativa com personagens que interagem vivendo múltiplos acontecimentos em tempos e espaços variados, Os Meninos da Rua Paulo se enquadra no gênero literário romance. Entretanto, fazendo jus à flexibilidade desse gênero, a narrativa traz também características de subgêneros, como os romances de aventura e o romance de formação. O livro narra um grupo de meninos, os da Rua Paulo, que se apropria de um terreno baldio para brincar e jogar pela. A ameaça de invasão desse espaço por outro grupo, os meninos do Jardim Botânico, desencadeia uma guerra, formando o núcleo da ação do romance. Com este enredo aparentemente simples, que dialoga facilmente com os jovens, o autor compõe verdadeiras alegorias, oferecendo reflexões sobre a guerra e suas questões de organização, como hierarquias e liderança, além de dilemas morais e valores como ética, honra e lealdade. Todos esses aspectos fizeram do livro Os Meninos da Rua Paulo uma espécie de símbolo da Hungria, e existe em Budapeste várias esculturas em bronze para homenagear os personagens dessa obra.
Como vimos, são vários os elementos que situam a obra em 3 temáticas fundamentais para a formação de jovens que frequentam os anos finais do fundamental, como conflitos da adolescência, encontros com a diferença e sociedade, política e cidadania. Trabalhar o livro Meninos da Rua Paulo na escola com estudantes dos anos finais é uma oportunidade de desenvolver conteúdos propostos pela BNCC, como as competências gerais da educação básica, relacionadas, sobretudo, ao conhecimento, ao repertório cultural e ao projeto de vida. Como puderam perceber, é um livro que proporciona várias possibilidades. Vale lembrar que, acessando o site da editora Companhia das Letras, no link PNLD 2024, vocês encontrarão um material de apoio ao professor, com todas as informações e sugestões para trabalharem este livro tão importante em sala de aula. Obrigada e nos encontramos em breve. Estou aqui para falar sobre o livro O Menino do Pijama Listrado, do autor, escritor, romancista irlandês John Boyne, uma das obras aprovadas para o PNLD 2024, anos finais, 8º e 9º anos da categoria 2. O Menino do Pijama Listrado é um livro que nos coloca dentro de um marco histórico muito doloroso e difícil na vida de todos, a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, Bruno é um menino alemão de 9 anos que, apesar da guerra, vive confortavelmente na cidade de Berlim com a sua família, seu pai, a mãe e sua irmã de 13 anos. A única coisa que o aborrece é ter que apagar as luzes à noite, medida necessária para se defender dos bombardeios do exército dos aliados. O romance começa quando ele é surpreendido pela decisão do pai de deixar Berlim para trabalhar e viver em um lugar isolado e desolador. Por meio dos pensamentos do menino, revelados pela voz do narrador, vamos construindo a história, até descobrir que a nova casa se situa num espaço destinado aos soldados alemães no complexo de Auschwitz. O pai do menino é o administrador do campo de concentração, mas Bruno não faz a menor ideia do trabalho do pai. Para Bruno, que é o Führer, é a Fúria e Auschwitz é haja vista, não se dá conta de onde está. Ele não tem noção de que o país está em guerra, e muito menos do massacre do povo judeu promovido pelo governo de Hitler. O livro nos mostra a inocência e a fidelidade das crianças e nos faz refletir sobre como o poder em mãos erradas pode destruir nações. O final deste livro é comovente e reflexivo. Trabalhar essa obra com estudantes dos anos finais do ensino fundamental é uma oportunidade de desenvolver vários conteúdos propostos pela BNCC, como as competências gerais da educação básica, relacionadas sobretudo ao conhecimento, ao repertório cultural e ao exercício da empatia. Se tem uma lição que essa obra poderia passar para todos, é a da sensibilidade, esperança, amizade e a inocência de 2 pequenas crianças. Este livro pode ser trabalhado de forma compartilhada, abrindo a possibilidade de reflexões a cada capítulo. Vale lembrar que, acessando o site da editora Companhia das Letras, no link PNLD 2024, vocês encontrarão um material de apoio para o professor com essas informações e muitas sugestões de materiais para serem trabalhados. Obrigada e nos encontramos em breve. Olá, educadoras e educadores, tudo bem? Sou Alex Ramires, divulgador no estado do Rio Grande do Sul. Vou compartilhar com vocês um conteúdo sobre 2 obras literárias do grupo Companhia das Letras que foram aprovadas no PNLD Literário 2024, que contemplam o Ensino Fundamental 2, séries finais. Começo com o livro Pedro e o Portal. Esse livro está aprovado no PNLD Literário 2024, categoria 1, 6º e 7º anos do ensino fundamental. Pedro e o Portal, de Gláucia Lewick, é ilustrado por Valentina Frais e conta as aventuras do menino Pedro, futuro imperador Dom Pedro I, que acidentalmente viaja no tempo do ano de 1810 para 2018, podendo assim não só alterar sua vida, como também os rumos da história do Brasil. A obra é um romance histórico que traz, além de referências factuais
e culturais interessantes do século XVIII e XXI, muita aventura e possibilidades de reflexão sobre diversos temas, como relações familiares, o valor de nossas ações e a busca pelo poder e pela independência. A narrativa tem início em 2 de setembro de 1810, quando um dos salões do Palácio de São Cristóvão, morada da família real, aparece misteriosamente um buraco enevoado que intriga os irmãos Miguel e Pedro. Conhecido por sua audácia, não se faz de rogado e salta no buraco. Mal sabia ele que iria viajar no tempo e chegar no ano de 2018, bem no dia do incêndio do seu antigo palácio, atual Museu Nacional. Por sorte, Pedro é acolhido por uma família formada por um paleontólogo, uma historiadora e seu filho adolescente. É essa família tipicamente brasileira do século XXI que vai ajudá-lo a desvendar o mistério de sua viagem no tempo e buscar ajuda para que Pedro possa voltar à própria época e garantir que a independência seja proclamada e que a história do país não seja alterada. Essa aventura, porém, não se resume em descobrir como fazer Pedro voltar no tempo. Há um grupo de defensores da glória portuguesa que fará de tudo para alterar a história do Brasil e garantir a supremacia da colônia. Agora, por que ler essa obra nos 6º e 7º anos do ensino fundamental? A narrativa apresenta uma trama divertida que escapa ao universo cotidiano, o que caracteriza o tema aventura, mistério e fantasia. A obra traz também informações sobre personagens e fatos da história do Brasil de forma leve e interessante, além de possibilitar a reflexão acerca de mudanças e valores a partir de um olhar para o passado, característica de outro tema muito abordado na obra, diálogos com a história e a filosofia. É, portanto, possível notar que a leitura da obra se alinha à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no que se propõe em relação a compreender e explicar a realidade como construção histórica dos conhecimentos, o que é ressaltado pela competência geral 1 da educação básica. Valoriza também o pensamento científico, crítico e criativo, relacionado à competência 2. Além disso, na apreciação da leitura, é possível trabalhar temas contemporâneos transversais, importante para a formação crítica dos estudantes. Pedro e o Portal vai envolver os seus alunos e convidá-los a viajar na história do Brasil. O segundo livro que vou apresentar é um clássico da literatura universal, Alice. Aventuras de Alice no País das Maravilhas e através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Esse livro está aprovado no PNLD Literário 2024, categoria 1, 6º e 7º anos do ensino fundamental. Autor Lewis Carroll, ilustrador John Tenniel, categoria 1, obras literárias dos 6º e 7º anos do ensino fundamental. Temas: diálogos com a história e a filosofia, o mundo natural e social, aventura, mistério e fantasia. O gênero literário é romance. Em Alice, Aventuras de Alice no País das Maravilhas e através do espelho, e o que Alice encontrou por lá, embaralham-se as tradicionais acepções de tempo e noções espaciais. As leis que conhecemos como naturais são suspensas. Não há qualquer compromisso com a representação fidedigna de um universo que classificamos como real. O mundo concreto aqui serve como referencial tão somente a ser subvertido ou, no mínimo, interpelado. Deixemos de lado o mundo pré-existente e aventuremo-nos nesse outro repleto de ineditismo, com seres tão estranhos quanto fascinantes. Um gato sem sorriso é até comum. Porém, importa mais aqui o sorriso sem o gato. Não que esses dois romances de Carroll sejam descolados do que chamamos de realidade. Talvez sejam distantes apenas da vigília. Em troca, acessamos algo como um mundo onírico, que, por sua vez, não nos aliena do mundo concreto. Ao contrário, ele amplia nosso entendimento a respeito da realidade que nos circunda.
Saímos do terreno do ordinário e entramos no do inusitado. O acesso a esse mundo é estreito como a toca de um coelho. O que esse lugar reserva, entretanto, é grandioso, como se ampliado pela replicação de infinitos espelhos. As duas narrativas protagonizadas por Alice, Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho que Alice encontrou por lá, podem ser classificadas como romances. Mas então, por que ler essa obra nos 6º e 7º anos do ensino fundamental? Os dois romances protagonizados por Alice, apesar de serem coalhados de seres fantásticos e inexistentes, frutos da poderosa imaginação e criatividade de Lewis Carroll, são leituras fundamentais e indispensáveis aos alunos e estudantes que se encontram nessa etapa da vida. A presença desses seres que povoam um absurdo e insólito universo acessado por Alice caracteriza aquilo que se chama de nonsense. Se para os adultos o nonsense configura aquilo que parece lógico, para os adolescentes que acabam de ingressar no Ensino Fundamental 2, exerce um papel de absoluta importância. Tudo começa com Alice entediada, numa tarde quente de verão, quando avista um coelho branco e de olhos cor-de-rosa passar. Até aí tudo bem. Não fosse o animal falar e, o que era mais impressionante, portar um relógio. É apenas o início de uma narrativa repleta de aventura, mistério e fantasia, merecedora de uma continuação que não deixa a desejar nesse quesito. O coelho e outros seres imaginários que habitam essa história parecem absurdos e ilógicos para as imaginações menos potentes. Apresentam suas visões de mundo, as quais contribuem para que Alice, não sem espanto e curiosidade, elabore questionamentos a respeito de como funciona esse universo paralelo e, por tabela, com como é seu próprio mundo. Desse modo, a obra versa de maneira originalíssima a respeito do mundo natural e social. De forma lúdica e divertida, a leitura de Alice atende a uma das observações que constam na BNCC a respeito da importância da leitura de obras do campo artístico. Os dois romances protagonizados por Alice estimulam o diálogo com outros componentes curriculares, especialmente com as áreas de história e matemática. Então, esses foram as minhas 2 dicas para suas escolhas no PNLD Literário 2024. Vocês encontram os conteúdos sobre as obras aprovadas e as obras na íntegra no site da Companhia das Letras, no link do PNLD 2024. Obrigado e até mais. Aproveitamos também para convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, @Companhia na Educação, sem ser cedilha e sem tio, no Instagram, Facebook e YouTube. Lá você encontrará sugestões de leitura, ficará por dentro dos nossos lançamentos, terá acesso a curadorias temáticas e poderá assistir a vídeos dos autores falando sobre seus livros e poderá também acompanhar nossos eventos de formação e muito mais. Aguardamos vocês, agradecemos a atenção e nos encontramos nos livros.